Boa noite! Estamos aqui mais uma vez, quinta-feira, dia de live. Então, para quem está chegando, boa noite, sejam bem-vindas, tá? E como eu falo sempre, tem uma frasezinha da Mary Burmeister. Quem é a Mary Burmeister? Mary Burmeister foi a pessoa que trouxe o Jinshin Jitsu do Japão para o Ocidente. O que é Jinshin Jitsu? Uma arte japonesa que usa as mãos como cabos de recarregar a bateria. Ou seja, o Jinshin Jitsu não. A base do Jinshin Jitsu é a acupuntura e a compressura. Estou meio corrido porque eu cheguei atrasado. Fui fazer comida ainda, fui tomar banho, passar um perfume para vocês sentirem aí o perfume de casa. Então, vou segurar meu dedinho aqui para ficar tranquilo e dar uma live 100% importada aqui do Guará. É isso. Então, quem está chegando, mais uma vez, boa noite. Obrigado aí por estar aqui. E tenho certeza que nós vamos falar muita coisa legal a respeito do tema de hoje, né? Que é fibromialgia. Alguém já ouviu falar em fibromialgia? Até alguns anos atrás isso não era divulgado. As pessoas não tinham diagnóstico, continua sem ter ainda, né? Tem assim um diagnóstico pelo número de sintomas, mas não tem nenhum diagnóstico por exames, coisas desse tipo. Então, é isso. Mas nós vamos aqui falar dos sintomas e da leitura corporal relacionada a esses sintomas da fibromialgia. Tá joia? Então, esse é o tema da nossa live de hoje. Eu vou ler aqui a frase, então, da Mary Burmeister, que eu escolhi para hoje. Não é necessário buscar a verdade, apenas pare de dar importância às opiniões. Então, isso tem muito a ver com a questão da fibromialgia. E aí a gente vai ver isso daqui a pouco, quando eu começar a falar. Tá? Outra coisa antes de entrar no tema propriamente dito, quem tiver perguntas, eu quero que, se puderem, né? Eu quero é muito impositivo. Mas se puderem fazer durante a live, fica muito melhor para a gente desenvolver os temas. Se não tiverem também, não tem problema. Eu vou falar de qualquer forma, tá bom? Então, é isso. Vamos lá, vamos começar? O que é fibromialgia? Fibromialgia geralmente são dores generalizadas em várias partes do corpo. São dores crônicas, mas eu diria que são crônicas e também agudas, porque dói muito, incomoda muito, ela vem, ela muda de lugar. Hoje eu atendi uma paciente com fibromialgia e a gente sente assim no rosto da pessoa a tensão, a ansiedade, né? A face de dor mesmo. Isso não tem como você ficar relaxado, sentindo dor 24 horas por dia. Você não dorme bem, você não come bem, você não relaxa para nada, você não consegue exercer suas atividades cotidianas com naturalidade, porque dor é dor e dor incomoda e a gente quer se livrar da dor, né? Mas para a gente se livrar da dor, é importante que a gente compreenda o que é a dor, por que ela vem, para que ela vem, qual é a finalidade dela. E é isso que eu fico tentando passar para vocês nas lives que eu faço, né? Justamente isso, a compreensão do sintoma, não só o que é bom para isso. O que é bom, tem muita coisa que é bom, mas compreender, às vezes você não precisa nem tomar remédio, se a compreensão for suficiente para o seu corpo
não somatizar mais. Então é isso. Então, as pessoas que têm fibromialgia, na grande maioria, elas desconsideram as condições, as variáveis, as situações, e ela entra numa postura de rigidez, né? Ela acaba não tendo mais espontaneidade. Então, assim, elas ficam tão rígidas, elas ficam tão numa situação de tensão tão grande que elas param de ser espontâneas, tá? E isso quer dizer o seguinte, que a maioria das pessoas que têm fibromialgia estão passando por situações delicadas, ou no casamento, ou no trabalho, ou com o filho, com a filha. Geralmente tem alguma situação que é complicada, ou então está carregando um monte de coisa nas costas, né? Cuida da casa, trabalha, tem que resolver problema no filho no colégio, tem um monte de coisa, não está bem com o esposo. Então, essas situações faz com que a musculatura ela comece a enrijecer, justamente com os nervos, tá? Então, músculos e nervos são afetados diretamente na fibromialgia. Então, qual é o conselho que eu dou para as pessoas? Começarem a resolver suas questões emocionais. Eu digo sempre, é difícil uma pessoa com fibromialgia resolver a questão da dor sem resolver a questão emocional. Tem uma ligação direta, por mais que a gente ache que não, né? Então, as pessoas tomam remédios para dor, mas esquecem de resolver a causa principal, o que gerou a dor. E é isso que eu vou tentar passar para vocês hoje. Como é que funciona isso, tá? Então, a fibromialgia diz o seguinte: é um pedido que o corpo faz para que você resolva as situações do dia a dia de uma forma diferente. Mas o que acontece? As pessoas já estão tão dentro da situação, tão acostumadas, elas vivem aquilo ali como uma verdade tão absoluta que elas acham que não tem uma outra saída. Elas não se disponibilizam para achar uma outra saída, para achar um outro movimento, para fazer diferente. Então, elas entram no modo, como é que fala? Automático. Elas não se dão direito de experimentar o novo, uma forma diferente. E aí o corpo fala, eu vou continuar doendo, porque eu preciso que você tome uma outra atitude. Essa é uma das lições, uma das formas que a fibromialgia encontra de te avisar que teu corpo não está bem, ele está rígido, ele está tenso, você está ansiosa por conta dessa falta de movimento, de falta de perspectiva, de falta de buscar o novo, de ser espontâneo no seu dia a dia, espontânea no seu dia a dia, naquilo que você faz, naquilo que você expressa, tá? Então, fibromialgia diz muito a respeito disso, tá? Então, é quando você tem uma programação prévia e não aceita sair dela. Então, assim, eu não posso, sei lá, não posso largar meu marido. Só um exemplo. Esdrúxulo. Não posso largar meu marido porque ele tem diabetes. Só um exemplo. Não estou falando que tem alguém aí com isso, não, mas um exemplo. Mas meu marido, ele me maltrata, ele é indelicado, ele é isso, ele é aquilo. Mas eu quero sair disso, mas eu não saio. Por que você não sai? Porque de alguma forma você acha que
você tem a obrigação de ficar nisso. Se você tem a obrigação, você fala assim, eu não posso. E aí, em nenhum tratamento surge muito resultado, porque você não se permite fazer mudanças na sua forma de ser. Quando você começa se dá o direito a experimentar coisas novas, a fazer diferente, o seu corpo começa a relaxar, sua musculatura começa a soltar, você começa a ficar mais espontânea, mais verdadeira naquilo que você está vivendo. Então, não estou falando que as pessoas são falsas, elas só não dizem a verdade para elas mesmas, entendeu? Elas ficam escondendo, eu estou nisso, mas é porque eu tenho que estar nisso, porque eu não posso. Esse não posso é o que faz a fibromialgia persistir, continuar te afetando, continuar doendo, porque ele fala assim, ela fala, eu preciso que você saia desse buraco, saia dessa inércia, eu preciso que você movimente, a escolha é sua. Eu sempre acho que tratar uma pessoa com fibromialgia é muito difícil por conta disso, porque elas acham que não podem sair daquela situação que elas se encontram. Não sei se dá para entender. Então, se você investigar as pessoas que têm fibromialgia, geralmente são essas pessoas. Estão no emprego que não gostam, estão num casamento que são infelizes, né? Fazem coisa que não tem nada a ver com o que de fato elas queriam fazer, mas elas continuam a fazer porque elas dizem que não podem sair daquilo. Eu dependo disso, meu filho é pequeno, a gente sempre encontra uma desculpa, né? É claro que eu não estou dizendo que é fácil, mas existe movimentos diferentes que você pode fazer além daquilo que você se condicionou a fazer, tá? Então, você tem que procurar a causa das coisas, sempre, não o efeito. Então, assim, tem muita gente tomando remédio só para dor. Sente dor, fica tomando remédio para dor. E aí, assim, a ciência diz que serotonina, dopamina, e aí tem um monte de remédio aí que você pode usar, né? Para dor, para depressão, porque a fibromialgia e a depressão, elas podem caminhar juntas, porque as duas te levam para o buraco, sabia? A depressão é você entrar no buraco. Se você quer sair, vai ter uma escada lá prontinha só para você subir os degraus, mas você precisa subir os degraus. Ninguém vai te tirar de lá, a não ser que você queira essa ajuda. Então não adianta as pessoas ficarem jogando alimento para você ficar se alimentando lá dentro do buraco para sempre. Esse é o efeito dos remédios antidepressivos. Te alimentam dentro do buraco. Quando você faz um movimento de transformação da sua vida, você começa a subir os degraus da escada para sair do buraco. A fibromialgia é parecido. Você precisa sair daquela situação que você se meteu. Porque é sempre você, não é o outro. Então, a gente até pode culpar o outro, né? O outro é isso, o outro é aquilo, o outro faz isso ou faz aquilo. Mas eu quero saber o que você faz. Porque é a partir do que você está fazendo que os sintomas vão começar a mudar no seu corpo. Então, né, quem tem fibromialgia tem todas essas dificuldades. Tem alguma pergunta? Não? Hoje ninguém quer perguntar nada? É só o comentário. Mônica comentou, é interessante que o trabalho de força ajuda muito na fibromialgia. Está diretamente ligado à disposição para você ter força mesmo para reagir na vida. Sim, sim. Mas a fibromialgia pede isso mesmo. Pede que você, né, encontre uma força dentro de você para que você comece a fazer o movimento. E essa força tem vários órgãos que estão relacionados à fibromialgia. Então a gente fica muito preocupado com a dor muscular
e com a dor do nervo, né? Mas ela não é só no músculo e no nervo, né? Até porque nervo e músculo está relacionado diretamente ao sistema nervoso central. Então, assim, você precisa melhorar a sua mente, você precisa entender como é que funciona o seu corpo, por que está aparecendo dor em vários lugares. É como se fosse um pedido de socorro desesperador que o seu corpo faz. Eu vou fazer dor no braço, não resolveu, vou fazer no ombro, não resolveu, vou fazer no pescoço, não resolveu, vai para as pernas. E aí quando vem tudo de uma vez, é como se falasse assim, mora cara, eu estou esperando seu movimento. Vai fazer uma educação física, vai malhar, vai andar, vai dançar, vai fazer hidroginástica, mas faz algum movimento, né? Sai de casa, sei lá. Estou aconselhando ninguém não, mas às vezes pode ser uma solução, se isso for a causa da fibromialgia, que muitas vezes está relacionado a isso, a uma situação que está emperrada, que você acha que não pode sair dali, não pode fazer diferente do que está fazendo há muitos anos. Então eu pego o paciente, eu atendo o paciente, que fala assim, eu tenho fibromialgia há 10 anos, há 12 anos. Aí eu vou investigar como é que está a vida da pessoa, ela está no casamento infeliz há, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Cara, aí é complicado, porque você precisa tomar uma atitude, ou então resolver sua situação dentro do casamento. Conversa, né? Procura terapia, ajusta o que está desajustado, porque seu corpo precisa de movimento, ele precisa relaxar, você precisa dormir. As pessoas não dormem bem porque tem fibromialgia, as pessoas não conseguem fazer um exercício muitas vezes porque a dor, né, não deixa, ela está sempre mal-humorada, está sempre impaciente, intolerante, tudo isso por conta dos sintomas da fibromialgia, da dor, né? E a gente não pode ficar vivendo isso o tempo todo. Olha, tem um depoimento aqui. Eu concordo com tudo que você falou. Vivi um casamento longo e infeliz e o resultado foi a fibromialgia. Mas após um conjunto de ações com psicólogo, medicações e exercícios físicos, consegui melhorar. Ela pergunta, você acha que tem cura? Quem está perguntando, só para eu... Edri. Tá. Tá, joia. Não vou expor seu nome aqui, não, tá, Edri? Claro que tem cura. Toda doença tem cura. Às vezes, como diria uma professora da leitura corporal minha, né? Às vezes a cura, sei lá, deixa quieto. Mas fibromialgia é uma doença, não é tão difícil assim, mas depende mais do paciente do que do próprio profissional de saúde, do psicólogo, psicanalista, terapeuta, médico, não importa. 80% do serviço, no mínimo, quem vai fazer é o paciente. As orientações do profissional vai direcionar você como fazer isso, tá? Mas assim, cura, eu tenho certeza que tem. E é por isso, né, que eu tento conscientizar as pessoas que têm fibromialgia a começar a mexer na própria vida, a começar a fazer coisas diferentes, experimentar coisas diferentes. A fibromialgia pede para a gente pegar a expressão e concretizar aquela expressão. Ou seja, você pensa, você quer, você deseja, mas você não concretiza, você não coloca em prática. Quando você começa a colocar em prática, seu corpo começa a mudar a forma dele. É isso que acontece. Então, fibromialgia pede para que você expresse, para que você concretize, para que você, de fato,
realize os seus desejos, né? As suas buscas. E isso depende muito de você. Basicamente, depende de você. Tá? Do ponto de vista das travas e do Jiu-Jitsu, o que é que pode ser feito? Sim. Então, como são dores generalizadas, a gente precisa trabalhar de acordo com a dor que está mais intensa. Eu digo que uma das travas que eu acho mais importantes é a trava 17. Por que a trava 17? Porque ela trabalha o enfrentamento. Você está no enfrentamento da situação que você vive. Você não consegue sair, você está o dia todo, o ano todo, enfrentando, em vez de fazer o movimento de buscar coisas diferentes para sair daquela situação, você fica no enfrentamento. Esse trabalho é o enfrentamento. Esse trabalho é a organização da sua mente, para entender como é que você deve fazer, o que você deve fazer e por que você deve fazer. Tá? Então, a transformação está quando a gente começa a compreender e colocar em prática. Essa trava 17 ajuda muito nisso. Outra trava que eu já ensinei na outra live, mas que é fundamental também, é trava 3 e 11, na realidade, você pega no pescoço e ombro ao mesmo tempo, e trava 15. Por quê? Porque onde a gente vai acumulando mais tensão é justamente nessa região dos ombros, do pescoço. E se o ombro e o pescoço estão tensos, como eu falei na vez passada também, todo o corpo acaba se tensionando. Tá? Então, a tensão maior geralmente é nessa região. Então, trava 11 e 3 e trava 15 na virilha. Você faz 10 minutos. Depois você faz do outro lado. Um exercício muito simples, mas muito eficiente. Hoje eu estou falador, tá? Porque eu estou com fome. Segurar os dedos. Parece que não é nada, mas experimenta segurar cada dedo 5 minutos. Você vai ver que a dor já diminui bastante. Além de diminuir a tensão, a ansiedade, a impaciência, tá? Pode segurar de qualquer forma? Tem uma posição específica? Do jeito que você achar mais confortável. Eu seguro assim, mas tem gente que segura assim, assim, aí do jeito que for conveniente para você, tá? Não tem um jeito certo. O jeito certo é o seu jeito. Para quem está ouvindo falar de Jiu-Jitsu pela primeira vez, por que segurar nessas determinadas partes do corpo tem um efeito positivo? Sim. A trava 11 e 3, ela trabalha o nosso sistema imunológico, que mora nessa região. A trava 11, ela trabalha todas as sobrecargas que nós vamos acumulando, tanto no corpo físico, quanto mental, quanto emocional. Então, o tocar e ficar segurando tem o mesmo efeito de você colocar uma agulha de acupuntura. Na realidade, eu diria que o efeito é até muito maior, que o poder da sua mão é muito maior do que o poder de uma agulha. Isso eu tenho certeza, tá? Então, é assim que funciona o Jiu-Jitsu. Ele vai estimular a energia que está estagnada, que está presa, que provoca dor, a começar a movimentar. Quando você trata também a parte de alimentação, mudando alguns alimentos na sua dieta, você também ajuda a fibromialgia. Tipo o quê? Evitando leite e derivados, açúcar branco, trigo, né? Farinha de trigo e os derivados todos, tá? Isso ajuda bastante na fibromialgia. Mas o que vai ajudar mais é você trabalhar essa questão emocional. Fígado tem uma relação direta com isso. Fígado é o órgão que vai dar força para você tomar uma atitude. Então, quando eu vou tratar alguém,
com fibromialgia, eu sempre dou uma ênfase muito grande à função hepática, fígado e vesícula, porque eles são os órgãos que ajudam a gente a ter coragem para enfrentar as adversidades dessas mudanças que a gente vai, né, procurar fazer na vida para se livrar desses sintomas. Então, precisa ter um fígado legal, um rim legal, porque o rim é o órgão que controla a musculatura. Então, se o rim não funciona bem, se você toma pouca água, a tensão, a rigidez da musculatura tende a aumentar. Então, assim, é um conjunto de coisas. Então, não é só tomar um remédio para dor. Remédio para dor causa um alívio, porque às vezes é necessário, porque está tão insuportável a dor que você quer um alívio, claro. Mas o tratamento mesmo é você ir lá nas causas. E as causas que eu estou te falando são essas, tá? É a falta de movimento, é a falta de espontaneidade, é a falta de tomar uma atitude para sair daquele buraco, para sair daquela inércia que você se encontra e acha que tem que ser assim mesmo porque eu não posso. Você pode, você sempre pode. Você pode falar, eu não quero, é diferente, tá? Então, é isso, pessoal. Eu queria falar um pouco de fibromialgia porque, assim, como a gente não encontra muita literatura, né, artigos científicos falando de fibromialgia, e sempre cai no mesmo ponto, né? Ah, faz hidroginástica, faz natação, e ninguém fala, ninguém explica, quer dizer, ninguém não, né? Mas poucas pessoas explicam quais são as causas, por que acontece a fibromialgia. Então, eu queria trazer esse tema para clarear um pouco, né? Para você saber que não é o outro. A fibromialgia, assim como várias doenças, ela precisa que você comece a fazer o primeiro movimento. Você é responsável por mudar de uma forma mais profunda, né? Então, mudanças pequenas você pode encontrar nas ajudas médica, terapêutica, psicológica, mas as mudanças profundas mesmo, quem vai ter que fazer é você. É você que tem que encontrar o caminho para mudar, o caminho para sair do buraco. A escadinha já está lá. Comece a subir os degraus. Isso tanto para a fibromialgia quanto para a depressão. Como os dois geralmente caminham juntos, já estou te dando a dica para os dois. Mais dicas de Jinshin Jitsu. Segure a parte interna do seu joelho com as mãos cruzadas. Essa trava que nós chamamos de número 1 no Jinshin Jitsu ajuda a dar movimento. Então, é o que você precisa, não é de movimento? A trava 1 vai te ajudar nesse sentido. Vai te dar coragem, vai te dar movimento para você começar a fazer essas mudanças necessárias. E em que momento é para fazer essas travas? Em que momento do dia? Quantas vezes por dia? Qual é a recomendação? O dia todo. Tem um tempinho? Faça Jinshin Jitsu. Não tem contraindicação. Não tem número de vezes. Não tem como é que fala? Não vai ter excesso se você fizer 2, 3, 4, 5 vezes ao dia. O máximo que pode acontecer é o seu corpo falar, não estou precisando mais não, já estou bem, já estou tranquilo. Então, faça. Quanto mais você fizer, melhor. Tá? Então, assim, não tem contraindicação, não tem tempo previsível para isso. Né? Não é questão de 2, 3 vezes ao dia igual medicamentos, não. Jinshin Jitsu, você pode se embriagar de Jinshin Jitsu. Quanto mais, melhor, tá? Então, acho que é isso, né? Falamos tudo?
Hoje eu estou acelerando, coloquei no 2.0, como eu falei, eu estou, né, faminto, não comi ainda, então, mas eu falei tudo que precisava, eu acho que é uma orientação, se vocês quiserem seguir, experimentem para vocês verem. Eu acho que vai ser legal, vai amenizar e aí você vai ver que o caminho é por essa trajetória mesmo, tá joia? Então assim, obrigado aí a todas vocês que participaram, tá? Eu quero que vocês deixem uma sugestão para a próxima live, porque até agora eu não pensei em nada, mas essa sugestão da fibromialgia foi de uma das pessoas que assistiram minha live. Então, assim, se vocês puderem sugestionar, seria legal, tá? E é isso, obrigado aí por tudo. Curta aí a live, compartilhe com quem precisa ouvir essas referências aí da fibromialgia. E semana que vem estarei aqui com fé em Deus, firme e forte. Lembrando que também vai ficar no YouTube, porque tem algumas pessoas que não têm Instagram. Então você também pode entrar lá, curtir lá, seguir o canal e compartilhar através do YouTube. Tá dado o recado aí, né? Então, vai lá pro nosso YouTube lá, compartilha, curte, se inscreve no canal, até porque senão minha loirinha aqui fica brava comigo porque eu não falei. Mas agora ela deu o recado. Faz isso aí. Campus Terapia também no YouTube. Campus Terapia, tá joia? Então, boa noite para todas. Muito bom estar com vocês aqui de novo. E semana que vem temos mais uma live. Um beijo, fique com Deus. Olha aí, mexeu no celular.